Convido o nobre vereador Romualdo Boaventura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 18 horas e 35 minutos, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Átila Nunes Neto, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairim, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho de Rio das Pedras, Neide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Murim, Paulo Serri, Pedro Porfírio, Professor Célio Luparelli, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Stepânia Cecian, Tereza Berger, Theo Silva e Wilson Leite Passos. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Pereira, primeiro vice-presidente. Encerra-se a sessão às 19 horas e 42 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje venho a essa tribuna para parabenizar a população de Jacarepaguá. Nesse último domingo, foram encerradas as atividades de comemoração dos 413 anos deste bairro, que tem cara de município, onde, entre moradores, visitantes e os que lá trabalham, convivem mais de 1 milhão de pessoas de forma ordeira e produtiva. Parabéns à 7ª CRE e à CIJA pelo sucesso alcançado. A Semana de Jacarepaguá levantou, mais uma vez, a autoestima dos moradores e amigos do bairro e promoveu integração. Sendo um bairro geograficamente central no mapa da cidade do Rio de Janeiro, Jacarepaguá tem relações com a maioria dos bairros da capital. A região da Baixada de Jacarepaguá é uma das que mais crescem no Rio de Janeiro, tanto no aspecto econômico como no aspecto populacional, devido à sua riqueza e à sua diversidade de atividades socioeconômicas e culturais e sua marcante história. Alguns de seus monumentos devem ser citados como Igreja de Nossa Senhora da Pena, de 1661, na Freguesia. Igreja de Nossa Senhora da Cabeça, de 1616, no Anil. Colônia Juliano Moreira, de 1912, na Curicica. Igreja Nossa Senhora do Loreto e de Santo Antônio, de 1661, Freguesia e Tanque. Sede da Fazenda da Taquara e Capela de Santa Cruz, tombado pelo Patrimônio Nacional, a Estrada Rodrigues Caldas da Taquara. Parque Estadual da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo. Sede da Fazenda do Engenho d'Água, no Gabinal Ayrton Senna, tombado pelo Patrimônio Nacional. Aqueduto do Engenho Novo, um dos 2 únicos aquedutos do Rio de Janeiro. Colônia Juliano Moreira. Coreto da Praça Seca, de 1918. Museu Arthur Bispo do Rosário, na Colônia Juliano Moreira. Biblioteca Popular Cecília Meireles, na Praça Seca. Centro Cultural Professora Dila Silvia de Sá, na Praça Seca. E o Retiro dos Artistas e Teatro Iracema de Alencar, de 1918, no Pichincha, dirigido pelo meu amigo vereador Stepan Nercessian, aqui presente. Em Jacarepaguá, há um parque industrial bastante significativo, áreas residenciais de grande valor e áreas de preservação ambiental, como o Bosque da Freguesia e o Parque Urbano Pinto Teres, na Praça Seca. As escolas de samba, como a Renascer de Jacarepaguá, a Unidos do Anil e a União de Jacarepaguá, têm evoluído positivamente no cenário do Carnaval carioca e prestado relevantes serviços à comunidade onde se inserem. Temos o Rio Centro, o aeroporto, a Vila Pan-Americana, o Parque Aquático Maria Lenk, o Velódromo,
a arena multiuso, estes últimos equipamentos entregues recentemente à população pela Prefeitura. Temos o Projac, o Castelo do Vinho, a Gruta do Barão, o Bosque da Praça e outros tantos equipamentos que valorizam o bairro como um polo de cultura e entretenimento. A Vila Olímpica de Jacarepaguá, a chamada Vila Olímpica do Mato Alto, é outra obra que a Prefeitura está prestes a entregar à população. Iniciamos esta luta em fevereiro de 2001, quando éramos administrador regional de Jacarepaguá e tivemos o apoio do prefeito César Maia, do deputado Rodrigo Maia e dos secretários Rui César e Gustavo Sintra. O projeto para a construção do plano inclinado, que transportará pessoas desde a igreja de Nossa Senhora do Loreto até o pátio da igreja Nossa Senhora da Pena, construída no século XVII, no alto da Pedra do Galo, trará, quando concluído, o desenvolvimento econômico para a freguesia e tornará o local um ponto de atração turística, pois a vista do alto do penhasco é maravilhosa. Além disso, possibilitará que os idosos e os portadores de deficiência física possam desfrutar desta beleza. Mas a partir de ontem, dia 18 de setembro, há mais uma razão para que os moradores e amigos de Jacarepaguá estejam em júbilo, pois, às 19 horas, na Praça Geraldo Simonar, no Pichincha, foi inaugurada a Lona Cultural Jacó do Bandolim, depois de 6 anos de luta. Quando, em fevereiro de 2001, apresentamos o pedido para a construção da Lona Cultural de Jacarepaguá ao secretário das Culturas, senhor Ricardo Macieira, estávamos iniciando um sonho que ontem se concretizou. Foram mais de 2.000 pessoas, considerando o público interno e os que estavam do lado de fora. Uma verdadeira festa do bairro. Êxito pleno. Temos que agradecer a todos os amantes das diversas linguagens culturais, a todos os que acreditaram nessa nossa iniciativa, mas principalmente ao prefeito César Maia, que tornou realidade mais este sonho do bairro. Toda a população do bairro será contemplada, reparando-se um erro que se permitiu a subtração do Cid Baronesa das manifestações culturais da população local. Muitos grupos culturais do bairro poderão agora mostrar as suas habilidades. A Lona Cultural servirá também para possibilitar a inserção social de crianças e de jovens, através da música e de outras manifestações artísticas. Para se ter uma ideia da grandiosidade desse bairro, vale a pena ressaltar que 3 grandes festas tradicionais e típicas do local, como a Semana de Jacarepaguá em setembro, a Festa da Padroeira dos Jornalistas e dos Artistas na Igreja Nossa Senhora da Pena em setembro e a Festa do Retiro dos Artistas em junho, são marcos do nosso bairro. Um alerta importante para nós, moradores de Jacarepaguá, é o fato de o Jornal Extra e o Jornal o Globo estarem promovendo a votação para a escolha das 7 maravilhas do Rio de Janeiro e não termos Jacarepaguá neste concurso. Através do nosso gabinete, oficiamos a estes jornais, solicitando a inclusão da Igreja da Pena e da Pedra do Galo no concurso, mas não obtivemos êxito. Foi uma pena. Cerca de 1 milhão de pessoas de Jacarepaguá e mais os moradores da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes e das Vargens ficaram frustrados com a rejeição ao nosso pleito. Mas não importa, vamos em frente. Parabéns aos moradores de Jacarepaguá pelos 413 anos de existência do bairro este promissor. Parabéns aos moradores de Jacarepaguá pelos novos equipamentos públicos entregues pela Prefeitura recentemente. Parabéns aos moradores de Jacarepaguá por preservarem áreas verdes, rios e lagoas. Parabéns aos moradores de Jacarepaguá pelo acelerado desenvolvimento econômico. Parabéns aos moradores de Jacarepaguá pelo baixo índice de criminalidade no bairro. Parabéns aos moradores de Jacarepaguá pela sua constante demonstração de alegria e de descontração. Pelas mesas nas calçadas, nos fins de semana. Pelos churrasquinhos nas esquinas e pela sua hospitalidade. Parabéns aos moradores do Valqueire, da Praça Seca, da Taquara, do Tanque, do Pichincha, do Anil, da Freguesia,
do Gardênia Azul, do Camurim, da Curicica e da Cidade de Deus, que compõem o nosso imenso e querido bairro. Parabéns a Jacarepaguá por preservar o jeito de ser carioca. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência avaliza, corrobora e parabeniza o vereador Célio Luparelli e toda a população de Jacarepaguá por essa data festiva, esse bairro tão importante, e principalmente tendo na nossa casa um representante que, mais que um morador, é um apaixonado pelo bairro, e a população reconhece isso na sua ilustre figura. Parabéns, vereador. Não havendo mais nenhum inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão, com a palavra franqueada, para fazer uso da mesma, a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, como vereadora da cidade do Rio de Janeiro, no 4º mandato, em que eu passei a dedicar minha vida política aos bairros do Flamengo, Catete, Glória, Laranjeiras, Cosme Velho, Botafogo, Urca, Humaitá, Centro e Santo Cristo. Eu comecei no Parque do Flamengo há 20 anos atrás, mobilizando a população, e tivemos a nossa grande vitória em 90, quando conquistamos, depois de muita luta, que o governo, na época do prefeito Marcelo Alencar, implantasse o distrito de Gari da Conlurbe, os vigilantes da Conlurbe, que foi o início da Guarda Municipal, e a nossa luta imensa para que a Praia do Flamengo acabasse as 4 imensas línguas negras, foi coroada com a vitória da obra do cinturão da Praia do Flamengo, a grande galeria de cintura, que acabou definitivamente as línguas negras da Praia do Flamengo. Foi um momento histórico na minha vida e de muitas pessoas que acompanharam a nossa luta, porque nós que vivemos naquela região, eu moro no Flamengo há 40 anos, eu criei os meus filhos no Parque do Flamengo. Roberto Burlemax, o grande paisagista do Parque do Flamengo, ele foi para a televisão em 92 e me deixou uma grande responsabilidade que já fazia parte da minha vida. Ele disse: eu tenho impressão que a eleição da Leila será importante para a história do Flamengo. Ele chamava Flamengo, o Parque do Flamengo, o bairro e os bairros vizinhos como o núcleo importante do Rio de Janeiro, que teria alguém que ia se dedicar. E eu queria dizer, agradecer aos moradores, frequentadores do Parque do Flamengo, moradores de toda a região, do centro, Santa Teresa, Santo Cristo, a grande mobilização que nós fizemos esses 2 meses na luta para que o Parque do Flamengo fosse classificado como maravilha do Rio de Janeiro. Como também fizemos a campanha conjunta com o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar faz parte da nossa região, da paisagem do Flamengo, de Botafogo e da Urca, e também de Copacabana. Então, o Pão de Açúcar, ele deita no Parque do Flamengo, como se fizesse parte da relva. O Pão de Açúcar, ele navega na Baía de Guanabara, como o maior símbolo mágico da imagem do Rio de Janeiro. Não se fala do Rio sem um Pão de Açúcar. E o Cristo lá de cima fica olhando as curvas da morena mais bonita do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Viu, Estefa? E o Parque do Flamengo, esta maravilha que é lazer, cultura, esporte
que começa no aeroporto Santos Dumont e vai até o final dos Jardins de Botafogo, porque ele é tombado pelo IPHAN, as plantas do parque, do seu projeto original. E por uma lei de minha autoria, de 94, sancionado pelo prefeito César Maia, Burle Marx vivo, o parque passou a ser o maior parque do mundo à beira-mar. São quase 2 milhões de quilômetros, 1 milhão de metros quadrados de áreas verdes. Este é o Parque do Flamengo, com o maior espaço de lazer da cidade. Museu de Arte Moderna, Casa Viva Rio, Marina da Glória, começa no aeroporto Santos Dumont, 3 clubes, teatro de marionetes, anfiteatro, monumento a Estácio de Sá, marca da fundação da cidade do Rio de Janeiro. O parque possui uma grande praça de alimentação e de cultura, como a Marina da Glória, o Porcão Rios. É uma grande vila olímpica ao ar livre que o povo carioca e o brasileiro usufrui nas grandes maratonas e caminhadas que fazem parte do calendário oficial do Rio de Janeiro. A maior vila olímpica aberta da América Latina, com aeromodelismo, a maior pista de aeromodelismo da América Latina, a maior pista de skate ao ar livre da América Latina, 8 campos de futebol oficiais de grama sintética, com iluminação permanente, em que o povo carioca usufrui 24 horas, noite adentro, você passa, as pessoas estão aproveitando o seu lazer. São 8 quadras polivalentes. O parque tem 2 quadras de tênis oficiais. O parque, ele tem 20 quadras de areia nos quase 2.000 metros de praia. O parque, ele é iatismo, ele é vela nas águas da Baía de Guanabara. O Parque do Flamengo tem também o Museu Carmen Miranda. O Parque do Flamengo tem um deck com quiosque, ele possui mais 4 quiosques de alimentação. Nós consegui aprovar com o prefeito César Maia agora o investimento para o parque em que vão ser recuperados os campos de futebol, as quadras, o skate. Hoje o parque recebe uma iluminação muito mais reforçada. É um trabalho de todos os dias. Quando eu não estou aqui, eu estou correndo atrás, ou estou em alguma rua atendendo a população. O vereador é o político mais próximo do povo. A população que olha para esta casa, ela tem que ver que nós somos a base política da cidade do Rio de Janeiro. Então, cada vereador, ele luta por uma região, ou por uma ideologia, ou por categorias, ou outros até para manter o espaço das suas religiões. Eu parti para o voto distrital, que eu venho fazendo isso há 15 anos e com muita persistência, porque o trabalho é igual uma casa, todo dia tem que ser arrumada, tem que ser cuidada, está todo mundo cobrando. O parque é o maior jardim botânico à beira-mar. Ele tem quase 17.000 árvores, de mais de 200 espécies, entre nativas e exóticas. O Parque do Flamengo tem tudo para as crianças, para os bebês. Os meus filhos, com 1 mês de idade, já estavam um mês de nascimento, já estavam lá no parque. Aprenderam a engatinhar, a andar, a conquistar amigos, a praticar esporte. E a gente vê hoje jovens encaminhados na vida,
e a gente vai se aposentando e vai usufruindo dele muito mais. Outro dia eu encontrei uma senhora de 100 anos, segura por 2 pessoas, mas ela quer ter direito àquela beleza, à Baía de Guanabara, ao pão de açúcar, ao verde, ao ventinho do mar, a todas essas coisas boas. E o Parque do Flamengo, infelizmente, o jornal o Globo não publicou hoje a situação da classificação dos candidatos às 7 maravilhas do Rio de Janeiro. Mas, com certeza, o Pão de Açúcar reina absoluto no primeiro lugar. Nós estamos aqui preocupados porque, há mais de uma semana atrás, foi a última vez que o jornal O Globo divulgou a classificação. O parque estava em 9º lugar. Foi uma campanha muito difícil, porque a divulgação foi pequena. Nós usamos de tudo que é possível, o corpo a corpo, as faixas, para que os ícones do povo da minha região, como o Parque do Flamengo e o Pão de Açúcar, estivessem entre as 7 maravilhas do mundo. E eu quero agradecer a ajuda imensa que nós estamos recebendo. A minha pequena sala na Senador Vergueiro hoje está lotada, as pessoas estão mobilizadas, porque hoje encerra a votação. Então, eu queria fazer um apelo, caro presidente, 1 minutinho só. Eu vou divulgar aqui no ar. As pessoas que tiverem, vão ter oportunidade, talvez nem seja possível, da TV Câmara também, divulgar essa campanha tão bonita do Rio de Janeiro. Você vota www.7maravilhasdorio.com.br. Vote Pão de Açúcar e Parque do Flamengo. Telefone fixo 33030707. Parque do Flamengo 2. Ele está registrado como Aterro do Flamengo. O nome dele é Parque do Flamengo. E o Pão de Açúcar é o número 11. E pelo telefone celular, mensagem de texto 49125 da Vivo e 50006 outras operadoras. Eu queria encerrar dizendo a chamada do Parque do Flamengo. Eu sou o mais belo, o maior parque do mundo à beira-mar. Eu sou cultura, esporte e lazer. Eu sou saúde, amor e festa. Eu sou Réveillon. Eu vou do Santos Dumont à Enseada de Botafogo. E tenho 1 milhão de metros quadrados de áreas verdes com as árvores mais bonitas, plantadas no mais belo jardim do Rio. Eu tenho como vizinhos o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. E do alto, o Cristo Redentor, maravilha do mundo, me abençoa. Eu sou o Parque do Flamengo, maravilha do Rio. E eu sou o Pão de Açúcar, o símbolo mais belo e maior do Rio e da humanidade. E vote no Rio de Janeiro. A palavra continua franqueada. Não tendo orador que queira fazer uso da mesma sessão, fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passe-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão.
Está aberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 2602/2007, requer a mesa diretora, na forma regimental, ser instituída a comissão especial para levantar dados sobre o cometimento de crimes de violação de direitos autorais e marcas e patentes, mais conhecidas como falsificação e pirataria, ocorridos no Rio de Janeiro, com prazo de funcionamento por 90 dias e composta por 3 vereadores, requisição do vereador Dr. Nelson Ferreira. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento número 2616/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a prorrogação por 60 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fatos determinados, entre outras informações prestadas pelo Legado Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, referente à seção do Rio Centro, S.A., em diversas irregularidades na concorrência CEH/próprio/SMF, número CN 01/2006, instituída pela Resolução 1061 de 2007. Autor do requerimento, 9 vereadores Tepânia Cessian, assinado pelos demais membros da CPI. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do projeto de lei número 166/2005, que dispõe sobre a política municipal de educação ambiental e dá outras providências. Vereadora Aspásia Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2603/2007. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o cancelamento do requerimento número 2459/2007, que originou a resolução da mesa diretora 6396/2007. Autoria de 9 vereadoras Aspásia Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2569/2007. 9, vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, será concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à Ilustríssima Senhora Marisa de Barros Pinho, diretora da Escola Municipal Luiz César Saião Garcês. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2570/2007. Autoria do 9 vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, ser concedida ao conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à Ilustríssima Senhora Eliana Maria Teixeira Barbosa, diretora da Escola Municipal Miguel Couto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2571/2007, de autoria do nobre vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, ser concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo à Ilustríssima Senhora Maria Carvalho de Sá, diretora da Escola Municipal Pedro Lessa. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2568/2007, de autoria do nobre vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, será concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à Ilustríssima Senhora Maria Helena Vieira Damas, diretora da Escola Municipal Berlim. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2572/2007, de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à Ilustríssima Senhora Denise de Souza Lucas, diretora da Escola Municipal Coronel Assunção. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2573/2007, de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à Ilustríssima Senhora Fátima Sueli Souza de Almeida, diretora do CIEP Maestro Francisco Mignoni. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2574/2007, de autoria do nobre vereador Cláudio Cavalcante.
requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Marli Matos da Silva, diretora da Escola Municipal Clotilde Guimarães. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2575 de 2007, de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida o conjunto de medalhas do Mérito Pan-Americano à ilustríssima senhora Thelma da Silva Teixeira, diretora da Escola Municipal Joraci Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2576 de 2007, de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Maria Diogesilda de Almeida Vilela Dantas Bandeira, diretora da Escola Municipal Odilon de Andrade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2577 de 2007, de autoria do novo vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Esportivo Pan-Americano à ilustríssima senhora Rosângela Inácia de Oliveira, diretora da Escola Municipal Professora Maria de Cerqueira e Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2578 de 2006, de autoria do novo vereador Argemiro Pimentel. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Pan-Americano à ilustríssima senhora Maria Angélica Gomes da Fonseca, diretora do CIEP Juscelino Kubitschek. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2579 de 2007, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do Mérito Pedro Ernesto ao empresário Fuá Joana Zacarias, pelos relevantes serviços prestados em prol da construção civil e na realização de empreendimentos no setor imobiliário. O requerimento de autoria do novo vereador Renato Moura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2584 de 2007, requer a mesa diretora, na forma regimental, com fulcro no regimento interno, a concessão da medalha do Mérito Esportivo Pan-Americano ao lutador de boxe e vale tudo Antônio Rogério Correia Nogueira, Minotouro, vencedor da medalha de bronze no boxe na categoria super pesado dos 15º Jogos Pan-Americanos Rio 2007, firmando-se como exemplo de dedicação e sucesso do exercício da atividade profissional, em especial por sua efetiva participação na história do esporte brasileiro. Autoria do nobre vereador Carlos Caiado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2585 de 2007. Autoria da nova vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha do Mérito Pedro Ernesto a Marcos Pereira da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, Instituto Vida Renovada. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2586 de 2007, de autoria da nova vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, será concedido o conjunto de medalhas do Mérito Pedro Ernesto a Pedro Zilson Azambuja, superintendente da Superintendência Regional do Leste da Infraero. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2587 de 2007, de autoria do novo vereador Dr. Carlos Eduardo, requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do regimento interno dessa Casa de Leis, seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao doutor Pedro Marco Cruz Machado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2588 de 2007, de autoria do doutor vereador Carlos Eduardo, requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do regimento interno dessa Casa Legislativa,
seja concedido o conjunto de medalha do mérito Pedro Ernesto ao Dr. Carlos José Carvalho. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2589/2007. Autoria de nova vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Marvi Borges Ferreira, presidente da CIBERGE, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas do Estado do Rio de Janeiro. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2590/2007, de autoria do novo vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Mário de Aquino Borges, advogado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2591/2007, autoria do novo vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Hélio Luiz Rodrigues, dentista. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2592/2007, autoria do novo vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Luiz Carlos Afonso, administrador de empresas. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2599/2007, autoria do novo vereador Luiz André Deco. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalhas do mérito esportivo pan-americano pelos serviços prestados ao senhor André Silas Silva de Souza. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2608/2007, autoria da nova vereadora Aspásia Camargo, com apoiamentos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão da medalha do mérito Pedro Ernesto à Fundação Getúlio Vargas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2610/2007, autoria do novo vereador Rogério Bittar. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano a Suzana Paula de Almeida dos Santos, por relevantes serviços prestados em prol do esporte carioca. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2611/2007, novo vereador Nelson Ferreira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Miguel Ângelo Guemal Ferreira. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2612/2007, autoria da nova vereadora Silvia Pontes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão da medalha do mérito esportivo pan-americano à Loteria da Caixa Econômica Federal, na pessoa do vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias, senhor Wellington Moreira Franco, pelo patrocínio dos Jogos Parapan Rio 2007. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única e votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 585/2005, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que estabelece padrões para utilização de calçadas e áreas públicas pelo comércio, bares, restaurantes, hotéis e similares e dá outras providências. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminados estão liberados. Senhores vereadores, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Gemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Charbel Zaibe, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho do Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pedro Porfírio, Célio Luparelli, Renato Moura,
Rogério Bittar, Rubem Andrade, S. Ferraz, Silvia Pontes, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Solicitamos, senhores vereadores, que se encontrem em seus gabinetes de trabalho, que compareçam ao plenário para que possamos dar prosseguimento à sessão ordinária. Constam 34 presenças na sessão. E até o momento apenas 13 senhores vereadores apuseram seus votos no placar de marcação. Solicitamos aos senhores vereadores que compareçam ao plenário para exercitarem seu direito de voto e darmos sequência à sessão. Senhores vereadores Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Asmir Pimentel, Aspásia Camargo, Átila Nunes Neto, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Nelson Ferreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadim do Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pedro Porfírio, Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, S. Ferraz, Silvia Pontes, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passo. Chegando para votar a vereadora Leila do Flamengo, o vereador Márcio Pacheco. Vereador Jorge Felipe. Não, vereador Jorge Felipe. Vou encerrar. Presentes votando 17 senhores vereadores. Votaram não 16, sim 1. A matéria voltará em votação. Em tramitação especial em regime de urgência, discussão única em votação, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1105/2007, mensagem 99/2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008 e dá outras providências. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Zemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Charles Alzaibes, Kim Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Carlos Eduardo, Jairinho, Tornelso Ferreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, já votou a vereadora Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadim do Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pedro Porfírio, Célio Luparelli, Renato Moura, Rogério Bittar, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Zemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Charles Alzaibes, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Tornelso Ferreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Nadim do Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pedro Porfírio, Célio Luparelli, Rogério Bittar, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Ponte, Tepani Cecian, Theo Silva, Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Vou encerrar. Aguardando apenas que o novo vereador Deco vote.
Presentes e votando. Presentes e votando 20 senhores vereadores. Votaram não 13, sim 7. O veto voltará em votação. Tramitação especial em regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, projeto de lei número 1700, de 99, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passo. Determina sanções pela não utilização de esterilizadores dos estabelecimentos que menciona. Está pendente de parecer da Comissão de Mérito. Convido o nobre vereador Rubens Andrade para emitir parecer pela Comissão de Mérito ao veto ao projeto do nobre vereador Wilson Leite Passos. Parecer pela Comissão de Mérito. Nobre vereador Rubens Andrade. Se Vossa Excelência quiser, suspende-se a sessão por meia hora para você estudar o veto. Se não precisar. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição ao veto. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Os terminais estão liberados. Senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Gemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Chávio Zaiber, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Tonelso Ferreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nadine Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pedro Porfírio, Renato Moura, Rogério Bittar, S. Ferraz, Silvia Pontes, Stepânia Cessian, Tereza Berger, Verônica... Tereza Berger votou. Desculpe. Verônica Costa, Wilson Leite Passos. Vou encerrar. Presentes e votando 20 senhores vereadores. Votaram não 19, sim 1. Sendo essa a terceira matéria consecutiva, sem quórum suficiente para deliberar, a presidência, antes de encerrar, comunica que o projeto de lei número 489 de 2001, de autoria do senhor vereador Guaraná, recebeu o substitutivo de número 1, sai da ordem do dia e retorna às comissões. Informa ainda que, de acordo com o requerimento 256707 do vereador Carlos Caiado, haverá sessão solene às 18h30 com a finalidade de entregar a medalha do Mérito Pan-Americano à equipe Master de Ginástica Rítmica do Brasil, Grupo Ilona Pauker, conforme a resolução 6222/2007. Está encerrada a sessão.